Bem no fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir dessa data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula e sobre ela silêncio perpétuo. Extinto por lei todo remorso. Maldito seja quem olha para trás. Lá para trás não há nada e nada mais. Mas problemas não se resolvem. Problemas têm família grande e aos domingos saem todos passear. O problema, sua senhora e os outros pequenos probleminhas. Paulo Leminski. Sobe a vinheta, Genesi. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ulisses Dias, eu sou professor do Colégio de Aplicação da UFRJ e estou diretor da ASBEM, do Rio de Janeiro. A gente está aqui com o Rafael, o Léo, no projeto Entre Contas e Contos, e eu vou começar me descrevendo. Eu tenho cabelo cacheado, curto, eu tenho óculos pretos, eu uso barba, eu sou um homem negro de pele clara, e hoje eu estou usando uma camisa listrada, vertical, rosa e branca. E atrás de mim tem uma estante com livros. A gente está aqui com o Rafael. Rafael, se apresenta aí. Olá, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Entre Contas e Contos. Então, eu sou o Rafael, professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Paracambi. Sou vice-diretor da ASBEM Regional, Rio de Janeiro. Sou branco, com cabelo que já foi preto, agora está um pouco grisalho, ficando cada vez mais grisalho. Ao meu fundo tem uma estante com alguns livros, umas caixas, enfim. E hoje nós estamos aqui recebendo um professor, amigo, e a gente vai conversar um pouco com ele, Léo Aquio. É Aquio ou Aquio? Professor do CAP do UFRJ. Fala aí, Léo. Boa noite, Rafael. Boa noite, Ulisses. Boa noite, Cíntia. É Aquio. A pronúncia é Aquio. Então, Léo, tu pode falar. Você pode se apresentar, assim, fazer sua autodescrição, Léo, por favor? Tá, bom. Então, seguindo a linha de vocês, eu sou descendente de japoneses. Meus 4 avós vieram do Japão fugindo da guerra. Eu nasci em São Paulo, paulistano.
sou professor de matemática, sou forrozeiro, adoro muitas coisas. Já tá dando spoiler ele, Ulisses. E eu não sei como é que é essa autodescrição, cara. Não, Na verdade, eu estava pensando que essa autodescrição é tipo 47 anos de descrição, então é um negócio que demoraria muito, né? Então... Tá certo. A gente também aqui está tendo hoje intérprete de Libras, a gente está aqui com a Cíntia, e a Cíntia está ajudando aqui, mais tarde vai ter o Matheus que vai aparecer, tá? Então vamos à nossa primeira pergunta. Léo, eu quero saber, se você ouviu o poema, né? O poema do Lenin, que fala sobre problemas. Eu quero saber o seguinte, a matemática, ela é para criar ou para resolver problemas? A matemática é para tanta coisa. Uma parte é para resolver problemas, outra parte é para criar problemas, outra parte é para você pensar, pode ser uma filosofia de vida, pode ser ajudar você a raciocinar melhor matematicamente. Matemática são muitas coisas, além de resolver e criar problemas, né? Criar problemas é porque o matemático tem isso, né? Você, dado uma situação, você automaticamente pensa em problematizar aquela situação. Por exemplo, eu estava conversando com uma amiga minha outro dia sobre aquele jogo que no Japão chama-se Jankenpô, né? E tradicionalmente chama-se pedra, papel, tesoura. E aí eu descobri que as crianças, hoje em dia, elas incluíram um quarto elemento, que é a cola. Ou seja, a cola cola o papel. Só que a cola, ela é esmagada pela pedra e é cortada pela tesoura. Aí eu, como bom matemático, rapidamente pensei, bom, mas esse jogo não é um jogo justo. Por quê? Porque se você escolhe cola, a probabilidade de você perder é maior do que você ganhar. Porque você só vai colar o papel e você vai perder para outros dois elementos. E vai ter um elemento aí que vai ganhar duas vezes, entendeu? Então não é um jogo justo. Mas, porém, se a gente pensar em 5 elementos, para quem assistiu Big Bang Theory, o Sheldon criou o sistema de 5 elementos, que é pedra, papel, tesoura, Spock e mais um outro que eu não lembro. Lagarto, Pois é, e esse jogo é justo, porque você perde para 2 e ganha para 2, né? Isso tem a ver com grafos e tal. E aí eu já comecei a problematizar. Então a gente cria problemas, resolve problemas, e eu enxergo enxergo a vida matematicamente, né? Pois é, você começou falando aí sobre sua formação, né? Você é de São Paulo e tal. E você fez USP mesmo? Então, eu fiz Unicamp. Aí demorei para decidir a minha profissão, porque meu pai é advogado, né? Eu já pensei em ser advogado, porque eu achei que o escritório já estava ali e tal, mas nunca fui muito bom em história, nem em redação, nem em literatura. Eu era muito bom em matemática e física, química e tal. Desde pequeno, Léo, o Léozinho, pequenininho, gostava de números? Cara, isso foi uma coisa muito legal na minha infância. Meu pai, ele sempre vinha com problemas de desafio, assim. E eu era aquela criança que, cara, eu não conseguia dormir enquanto eu não resolvia o desafio. Era aqueles desafios de lógica, do tipo, sei lá, um tijolo pesa 1 quilo, mais meio tijolo, quanto pesa 1,5 quilo? Entende? E aí, ele sempre me incentivou com esses tipos de problema aí. Eu sempre gostei de raciocinar em cima de problemas, né? E na escola tradicional, eu tinha facilidade, assim, com relação ao desempenho, né, de fazer provas de matemática tradicionais e ter boas notas. E aí no vestibular direto tu prestou para matemática mesmo? Não, aí eu fiquei 2 anos fazendo cursinho pré-vestibular. Primeiro ano eu estava totalmente perdido, aí eu pensei assim, bom, a maioria das pessoas quer medicina, né? Eu não quero medicina, eu vou fazer a segunda opção, que é odonto. Nada a ver, né, cara? Aí eu fiquei 1 ano tentando odonto, não passei acho que 101º numa faculdade particular lá. Aí eu resolvi fazer cursinho pela segunda vez, né? Aí eu percebi que eu só fazia exercício de matemática, física e química.
Bom, eu pensei, bom, deve ser engenharia que eu devo escolher, né? Aí eu me inscrevi na USP para engenharia mecânica, elétrica, civil, produção e, em última opção, matemática. Aí, no intervalo de uma semana de inscrição entre a Unicamp, a FUVEST e a Unicamp, eu decidi por fazer matemática aplicada na Unicamp, né? Aí, ok, porque eu tinha feito um curso em São Paulo chamado Matemática Aplicada à Vida, do professor do ITA, chamado Aguinaldo Prandini Riccieri. Ele é famoso em São Paulo. E ele me influenciou muito, assim, porque ele me mostrava a matemática de um jeito, pela história da matemática primeiro, né? Então ele mostrava as origens, os contextos, quando nas quais a matemática foi desenvolvida, e mostrava aplicações práticas, porque ele é consultor, né? Então ele aplicava matemática em várias áreas de vários tipos de empresa. Aí eu falei, putz, é isso que eu quero fazer, né? Só que quando eu entrei na Unicamp, eu entrei para fazer matemática aplicada e no segundo período eu fui convidado para ser professor de um cursinho preparatório. E aí quando eu pisei na sala de aula pela primeira vez, eu fui picado pela mosca branca, tá ligado? Apareceram os anjos do céu e disseram, Léo, aqui é o seu destino. Exatamente. E aí eu, cara, descobri, essa é aqui que eu quero ficar para sempre, sim. Arrasou, cara, que legal. Então começou assim a minha carreira, cara. Mas assim, você não ficou lá para sempre, porque você está no Rio agora. Então, exatamente. Como é que você tem que parar aqui? Então, na época da Unicamp, eu namorava uma veterana que fazia matemática aplicada, e a gente se formou no mesmo ano, né? Hoje ela é professora da UF e tal, ela super bem sucedida na carreira, tal. E ela já tinha passado no mestrado para o IMPA. Bom, a gente tinha duas opções, ou a gente se separava ou eu ia para o Rio. Aí eu resolvi para o Rio. E aí no Rio eu mandei os currículos tal e consegui um primeiro emprego numa escolinha de educação infantil. Isso é uma coisa muito curiosa, cara, porque eu sempre... Na escolinha de educação infantil, é isso? Parece que Exatamente. Com uma creche, tipo isso. Isso é uma coisa muito curiosa que aconteceu na minha vida, porque eu sempre tive preocupação com as crianças, sempre tive preocupação com desenvolver o raciocínio matemático para as crianças, né? Porque eu acho que é uma área abandonada, assim, por vários setores, né? Tem os menores salários, eles não são tão respeitados quanto os professores do ensino fundamental 2 e ensino médio superior. E eu achei... Parece uma escala, né, Léo? Parece uma Sim, escala, né? A gente valoriza exatamente, muito os professores universitários e aí vai... E eu achei isso sempre achei isso um absurdo, cara. E para mim é uma das fases mais importantes, né, cara? Você está começando a desenvolver então eu sempre quis fazer isso. Tanto que eu entrei no doutorado pensando em fazer isso, né? Não, mas assim, a minha surpresa é porque eu acho que começar com educação infantil é muito mais difícil, né? Porque eu acho que você, quando você tem mais habilidade como professor, né, você consegue lidar com mais dificuldades e tal. Então, começar, seu primeiro desafio, esse para mim é um desafio muito difícil. Não, é verdade. Mas eu não tinha muita experiência, eu não consegui ficar nesse emprego por muito tempo por outras razões. Na verdade, foi por preconceito do dono da escola. Porque, na verdade, quem me contratou foi a dona da escola, que era esposa do dono. E, na época, cara, eu tinha um cabelo na cintura. Eu entrei na faculdade com cabelão, né? Aí tem essa história curiosa, porque tinham dois cabeludos, né? Eu e mais um outro amigo. E aí eu era o bicho, né? Lá em São Paulo a gente chama de bicho. E os calouros são bichos. E aí eles nos pegaram e começaram a leiloar nossos cabelos, né? Ah, quantas cervejas paga por ele e tal. E aí eu ganhei o leilão prometendo pagar 2 caixas de cerveja. Mas até hoje não paguei e conservei meu cabelo. Aí você imagina a inflação desde essa época para cá. Essas 2 caixas de cerveja virou Ambev já, né?
Exatamente. Mas aí eu fiquei com o cabelo grande até essa época, né, do Rio. Aí ele Léo, não fiquei com foi. uma dúvida. Não foi. Você acabou fazendo licenciatura lá no Unicamp? Ou fez? Sim, sim. É porque eu entrei na matemática aplicada, no terceiro semestre a gente tinha opção por escolher entre física, matemática aplicada ou matemática bacharel, licenciatura. Então, depois que eu pisei na sala de aula, eu decidi pela licenciatura. Legal, legal. Teve essa experiência aqui no Rio, com educação infantil. E depois, e aí? A carreira acadêmica, e aí, como é que seguiu a Então, partir daí? É só para avisar que a gente acabou de trocar o intérprete, tá? Entrou o Matheus aqui, mas vai lá, responde, Léo. Seja bem-vindo, então Matheus. a gente sabe que é muito difícil o primeiro emprego, né? Depois dessa experiência, eu comecei a mandar currículo para outras escolas tal, e não conseguia emprego. Porque eu ia fazer entrevista sempre com alguém mais experiente que eu, era muito, né? Eu era muito inocente, cara, na época, então tinha umas malícias de entrevista, enfim. E até nessa época eu cheguei a fazer concurso para fiscal, fiz uns cursinhos para fiscal do INSS, fiscal do... E aí eu fiz um concurso para a Fundação Osório, né? Aí tem uma saga de concursos aí. Passei em 7º lugar e chamaram 6. E aí eles me chamaram para contrato, né? Professor substituto lá. Aí beleza. Fiquei um ano como civil. A Fundação Osório, para quem não conhece, é uma instituição vinculada ao Colégio Militar. É separada do CAP da UFRJ por um túnel, basicamente, mas é isso. Exatamente. E aí, depois do primeiro ano como civil, o coronel da fundação falou assim, pô, Léo, você não quer ganhar mais do que o dobro do seu salário? Eu falei, claro, coronel, o que eu tenho que fazer? Não, você vai fazer 45 dias de treinamento militar, o pessoal vai lá pintar você com verniz de verde oliva, aí você volta para cá e continua dando aula normalmente. Aí eu falei, só isso? Só isso, então beleza. Aí eu virei militar temporário. Mas e o cabelão, Léo? Já não tinha mais? Não, já não tinha mais. Depois da experiência da primeira Tá. Imaginei que, escola, sei lá, no quartel eu com aquele resolvi. cabelão, não deu muito Os certo. seus olhos continuam os mesmos, mas os seus cabelos, mas vai, continua. Não, o cabelo eu cortei. Aí eu virei militar, aprendi a marchar, a atirar, a fazer as coisas de militar lá, cortar a barba todo dia, fazer o uniforme lá com vinco, etc. Bom, e aí depois de 2 anos como militar, na Fundação Osório, eles mandaram todo mundo embora, e tipo, em final de março, aí eu me vi sem emprego quando todas as aulas já tinham começado, assim. E nessa época eu estava fazendo, eu tinha terminado um mestrado no FRJ, né, em matemática pura mesmo, porque na época ainda não tinha o PEMAT. E aí eu tinha um colega lá do mestrado que era professor do CAP da UERJ. E por sorte, o CAP da UERJ estava precisando de professor substituto. Aí eu fui e trabalhei um ano lá no CAP da UERJ, que foi uma experiência incrível, porque em um ano, cara, eu consegui dar aula para o 6º, para o 9º, para o 2º ano e para a Faculdade de Formação de Professores de Caxias. Uma coisa de louco. Só com esse contrato de um ano. Que legal. Aí depois fiz a prova para o segundo. Aí o que aconteceu? Passei em 7º, chamaram 6. Não acredito, de novo. Caraca, você quase de novo. Pode crer. Aí depois que eu passei para, quer dizer, o Pedro II me chamou como substituto, fiquei Também. 2 anos também. É só assina, né? Tu passa como 7º, chamam 6 e o 7º vai ser substituto. Uau. E aí, no primeiro ano do Pedro II, eu fiz o concurso do CAP para 2003, mas aí eu passei em 3º, só tinha uma vaga, o Fernando Vilar entrou.
Aí no segundo ano do Pedro II eu fiz de novo pro CAP e aí finalmente passei. E aí estamos aí, um resumão da carreira. Aproveitar, gente, para poder agradecer todo mundo que está aí hoje, a Jerusa, que já deixou um monte de comentário, a Karen, que está falando da vida militar dela, dizendo que não tem nenhuma saudade, a Jéssica também, nossa amiga, que está aí falando sobre educação infantil e sobre as suas surpresas, Nivânia, todo mundo aí. E lembrando para todo mundo, cara, o que sustenta essa live, o que sustenta esse trabalho, são as associações da SBEM. Então, se vocês puderem se inscrever no canal para poder acompanhar e também se associarem à SBEM, por favor, façam isso, beleza? Léo, e aí, quando é que você começou a se olhar como um professor pesquisador? Como uma pessoa, um professor formador de professores, assim. Quando é que foi esse insight para você? Então, antes de entrar no CAP, eu tive a experiência de dar aula na SUAM, que hoje em dia chama-se UniSUAM, né? Depois do mestrado, eu tive essa oportunidade, né? É uma universidade particular que tem bom sucesso, né? Exatamente, E aí eu dei aula na licenciatura lá. E aí, putz, cara, foi uma experiência muito boa, assim, né? Porque eram estudantes que trabalhavam durante o dia, tal, iam à noite lá, tal. Muitos deles eu percebia que tinha uma formação muito aquém para nível de graduação, assim, né? Mas mesmo assim eram pessoas com vontade de dar aula, de crescer, então foi uma experiência incrível. Assim, foi nessa época, antes de entrar para o CAP. E aí, no colégio de aplicação, eu tive a oportunidade de dar formação continuada para professores, né? Você ia perguntar alguma coisa? Não, eu ia perguntar assim, Léo, você está contando um pouco sobre essa questão aí na SUAM, e aí você vendo que as pessoas que estão estudando lá para serem professores são pessoas normalmente com uma maior defasagem em termos de acadêmica, digamos. Em geral, pessoas mais humildes, tiveram pouco, também bagagem cultural, talvez, do que outros cursos, como engenharia, medicina e tal. E eu queria te fazer uma pergunta. Até que ponto isso impacta na tua visão a formação dos professores? E como é que a gente pode lidar com isso? Você enxerga uma perspectiva de mudança? Enfim. Então, eu acho que assim, a graduação ela é um pontapé inicial, né? E nós, como temos oportunidade, nós estamos no colégio de aplicação, que temos oportunidade de fazer extensão, cara, eu acho que isso é de fundamental importância, você ter cursos de formação continuada, né? Porque a graduação nunca vai ser suficiente, é simplesmente você que tem uma visão geral das coisas e logo depois que você tem um emprego e etc., você realmente tem que se aprofundar, né? Tem que ter, eu sempre falo assim nas formações que quando você vira professor, você nunca mais vai deixar de estudar, né? Nunca mais vai deixar de estudar. Você sempre vai querer aprender uma coisa nova. Sempre tem alguma coisa nova para aprender, para trocar com os colegas e tal. Então é isso. Não sei se eu te respondi. Sim. Ulisses, quer perguntar alguma coisa? Eu queria saber o seguinte, todo mundo conhece você como esse cara que dança, que toca violão, que é um cara super versátil, que também, né, aparece na televisão e tal. E aí eu queria saber o seguinte, uma coisa que eu acho muito interessante, assim, do fato da gente conhecer melhor as pessoas, né, saber que elas têm habilidades, assim, que são outras, assim. Eu queria saber se você tem essas outras habilidades, você usa elas para poder ajudar no seu trabalho de alguma maneira. A habilidade de dançar, sei lá. Então, cara, eu sempre fui uma pessoa muito eclética, assim, né? De gostar de várias coisas, muito curiosa. Não sei se isso tem a ver com o fato de eu ser geminiano. Tem pessoas que não acreditam. Meu Deus, como é que eu trabalho contigo há tanto tempo e não sabia que você era geminiano? Mas tá, continua. Enfim, as pessoas curiosas, né? Geminianos. E
sei lá, minha mãe sempre reclamou que eu começava um curso e nunca terminava, né? E eu fiz vários e vários cursos na vida. Tipo, fiz violão clássico, fiz yoga, fiz karatê, fiz tênis de mesa, basquete, xadrez, ah, fiz capoeira, fiz ginástica olímpica, fiz curso de palhaço, teatro amador, tamborim, então sanfona, enfim, um monte de coisa, dança, forró, salsa, samba, Mas isso etc. aí você aprendeu, né, Léo? Forró é o Essa que parte da ficou assim. dança aí tu aprendeu. Não, não é só isso, né? Mas tá. Mas respondendo ao Ulisses, eu acho que tudo isso influencia, cara, né? Tudo isso te dá uma bagagem que é importante. Eu sempre pensei assim, bom, já que eu vou ser professor, eu preciso desenvolver algumas habilidades que a graduação não me dá. Por exemplo, eu pensei em fazer teatro justamente para a sala de aula, entendeu? Eu não sei, mas eu acho que ajudou um pouco. Tanto é que eu fui selecionado para fazer uma temática toda a parte 2, né? Curso de palhaço também. Eu não faço nenhuma apresentação de clown, mas de alguma maneira acho que isso ajuda na minha aula, né? Sim, sim. É uma coisa sim, eu gosto de falar que os meus alunos vieram para mim e falam assim, professor, eu odeio matemática, mas eu gosto da sua aula. Eu acho que isso é uma coisa boa, assim, né? Ok, você sempre tem alunos que têm traumas de matemática e tal, mas só dele falar que gosta da minha aula, alguma coisa ele consegue absorver, né? Alguma coisa eu consigo tocá-lo, né? Afetá-lo de alguma maneira. Então, acho isso importante. E sei lá, é uma dica que eu dou para se tiver professores que estão iniciando carreira aí, ou então mesmo professores com experiência, acho que vale a pena você fazer coisas que você curte, assim, que você gosta, né? É uma descoberta, né? Como diz Sócrates, conhece-te a ti mesmo, né? Então, vai fazendo coisas aí Nossa, é interessantes. do Sócrates, eu achava que era do Scan. Conhece-te a ti mesmo, que eu te conheço. Ô, Léo, uma outra É, coisa, eu queria que você acho que falasse é do Sócrates. Ah, um pouquinho para a gente sobre a questão da pesquisa do doutorado. aham. Você pesquisou o ensino de matemática com crianças com Down, não é isso? Sim, sim. Falasse um pouco, assim, de modo geral, como isso marcou assim, na minha banca defendida no passado, a professora Regina Buriacho perguntou assim, e aí, o que tu leva, o que tu aprendeu, sabe? Aham, E sim. aí, eu te faço a mesma pergunta. O que tu tirou dessa lição? O que tu pode contar pra gente, compartilhar conosco? Cara, foi uma experiência incrível, assim. Com certeza, depois do doutorado, eu sou um outro professor. Quando eu estava lá na Fundação Osório, a primeira turma que eu peguei na vida foi uma quinta série, né? No antiga quinta série, o atual sexto ano. Aí eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia pegar um sexto ano na vida, cara. Porque para quem já deu aula para o sexto ano sabe que eu comparo o sexto ano assim. Imagina que você está no meio de um maremoto, tá? Com uma pranchinha de bodyboard. Esse é o sexto ano, entendeu? Tem uma É frase aquele caos, cara, é aquele caos. Tem uma frase famosa de um filósofo contemporâneo que diz assim: alguém que deu aula no sexto ano é capaz de fazer qualquer coisa na vida, né? Eu acho É, que você concorda, a gente concorda com ele. acho que é o Karnal que falou isso. Enfim, Isso, aí cara. eu depois passou, né? Depois eu fui fazer o doutorado só em 2009, saí em 2012 do doutorado. Então eu voltei para a sala de aula de 2013. Aí quando eu saí do doutorado, eu falei assim: não, eu vou pegar o sexto ano. Isso é uma coisa que eu tenho que fazer na vida. E aí eu fiquei no sexto ano por 3 anos seguidos, assim, né? Então claro, essa experiência da inclusão mexeu muito, assim, eu como professor de matemática, né? Você revê tudo, assim, né? Desde do modo que você dá aula como
o modo que você avalia os estudantes, como você enxerga os estudantes, é tudo muito diferente, assim. Então, assim, é curioso que eu também entrei no doutorado sem pensar em fazer uma tese sobre inclusão, né? Eu pensei, como eu disse para vocês, em desenvolver alguma coisa para crianças, né? Então, eu entrei pensando em fazer alguma coisa de lógica para crianças ou geometria para crianças e tal. Mas é, aí a minha orientadora, que é a Lulu Hilly, super famosa mundialmente, né, na área de inclusão, ela me sugeriu, por que você não dá uma olhada em inclusão e tal? Aí eu comecei a pesquisar lá e descobri um artigo que dizia que as crianças com síndrome de Down tinham dificuldade com contagem, cara. Então, como eu sou uma pessoa que gosta de desafios, eu fiquei pensando, cara, como é que a criança com síndrome de Down vai entender fração, vai entender, sei lá, as 4 operações, né, álgebra, sem entender contagem? É impossível. Então, é uma coisa assim, eu tinha que resolver esse problema, entendeu? Como o Ulisses falou, começou a live com um poema sobre os problemas, eu me considero um resolvedor de problemas, assim, né? Eu sempre gostei de resolver problemas, e esse era um grande desafio, assim. Como ajudar as crianças a entenderem, para dar o próximo passo, né? Então foi uma experiência Legal. E incrível. conta aquela... É porque assim, eu assisti um curso do Léo já tem alguns anos, e ele comentou sobre a questão da autocorreção. Queria que você falasse um pouco para a gente, pode ser? Sim, sim. Então, um dos resultados da revisão bibliográfica dizia que as crianças com síndrome de Down eles não conseguiam se autocorrigir, né? E tinham outros resultados lá também que não eram tão legais assim e tal. E eu olhava para aqueles resultados e ficava pensando, cara, se você acreditar piamente nesses resultados, você não desenvolve nada. Entendeu? Você, tipo, desiste. E eu falei, não, esse negócio não pode ser assim, tem que ter algum jeito, né? E aí, numa das experiências lá, que tinha que colocar umas peças chamadas Numicon, não sei se o Matheus consegue, Numicon, Numicon, que é um material desenvolve que cada pecinha representa números de 1 a 10, né? E ele foi criado para crianças que têm dificuldade, né? E o pessoal, os pais de crianças com síndrome de Down, eles se apropriaram desse material, tal. Acho um material muito interessante. Então a tarefa era colocar essas peças em ordem crescente, né? E eu deixei livre, assim, deixei tudo misturado ali na frente da participante, e aí ela foi colocando as peças, e ela tinha colocado o 6 depois do 7. Aí não assim, não falei nada, e ela simplesmente pegou, olhou, viu que estava errado e se autocorrigiu, entendeu? Ou seja, eu acho que a gente precisa explorar outras possibilidades para o ensino-aprendizagem, né? Não simplesmente ouvir um resultado lá e desistir, né? Tem que, quer dizer, né? Acreditar Sim, gente, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem colocar nos comentários. Daqui a pouco a gente vai ter um momento que a gente vai colocar algumas perguntas aqui, tá? Então fiquem à vontade para poder colocar. E a gente queria agradecer muito, muito mesmo ao pessoal do Respira Educação que está ajudando aqui na live de hoje, o Genesi, que está aí atrás e tal, e o Luciano. Então, dizer que o trabalho de vocês está sendo muito importante aqui para a gente hoje. E também lembrar, gente, se você ainda não é sócio da SBEM, são as associações mesmo, são as pessoas que são associadas que financiam esse trabalho e outros que a gente está querendo fazer ao longo desse ano, como organização de eventos, ajudar também em eventos que estão sendo organizados. A gente, inclusive, tem um evento que está para acontecer, que é o EFTEM, que é o Encontro Fluminense
inclusão e tecnologia na educação matemática, e vocês estão todos convidados a um evento gratuito, tá? A gente coloca daqui a pouquinho o link para vocês acompanharem, tá bom? Mas vamos lá, Rafael, quer fazer mais alguma pergunta? Rapaz, eu tô... Pode falar. Eu queria, quando você falou das lições que eu aprendi com relação à tese, são basicamente 3. A primeira é que todas as pessoas são capazes de aprender, né? Todas as pessoas são capazes de aprender, independente da deficiência intelectual que tenham, condição física, ou etc. Segundo é que todas as crianças, todas têm uma velocidade diferente de aprendizagem, né? E a gente precisa sacar isso, entendeu? A gente tem sempre turmas heterogêneas, né? Turmas com crianças com dificuldade, com outros com facilidade, mas todo mundo tem uma velocidade. A gente tem que respeitar essa velocidade. E a escola está pronta para isso, Léo? Porque, assim, todos aprendem uma velocidade diferente, todos podem aprender no seu próprio ritmo, só que a escola coloca tudo em caixinha, a gente tem que fazer nossas provinhas no final do semestre, eles têm um tempo certo para aprender determinados conteúdos. E aí, como é que a gente faz? Cara, esse é um desafio enorme, né, cara? É tipo, a pergunta de $1 milhão. Mais ou menos. Então, eu não tenho uma resposta para isso, cara. Eu sei que a escola tradicional ela é uma escola não inclusiva, né? É uma escola que exclui, na verdade, porque você obriga todo mundo a fazer a mesma prova num tempo limitado, né? E sem respeitar o tipo de... Então, a terceira coisa que eu ia falar é que cada pessoa aprende de uma maneira diferente. Cada pessoa tem um caminho de aprendizagem diferente, mesmo. Né, você tem um ponto inicial e você quer chegar nesse ponto final. E aí você tem vários caminhos de aprendizagem, né? E o que nós, professores, temos que fazer é validar esses caminhos, né? E se alguém está saindo um pouco fora do caminho, você vai lá e dá uma orientada, assim, não, vai por esse caminho aqui que você vai chegar no resultado. Isso é uma coisa muito difícil, cara. Isso a gente não aprende na graduação, né? Isso a gente só aprende em sala de aula, né? E com relação à inclusão, eu acho que uma escola mais inclusiva é uma escola que trabalha por projetos, do tipo aquela escola da Ponte, Sim. né, Portugal. Tem algumas escolas no Brasil que tem essa metodologia da escola da Ponte. Projeto Âncora, se não me engano, Cotia, Interior Paulista. Isso. Então, para quem tem curiosidade, assistam o documentário Quando Sinto Que Já Sei. Sensacional, muito bom. Que são algumas escolas brasileiras que adotam a metodologia da escola da Ponte. E aí vocês vão ver outras possibilidades de educação, né? Diferente das tradicionais. Não tem como falar agora, mas vamos tentar responder a pergunta da Elisama. Ó. De todos os desafios, qual o maior desafio para professores do ensino básico em relação ao trabalho com matemática no dia a dia? Matemática no dia a dia? Para professores? Vou ler de novo. De todos os desafios, qual o maior desafio... Ó, tá aí na tela. Qual o maior desafio para professores do ensino básico em relação ao trabalho com a matemática do dia a dia? Ou seja, na hora de trabalhar, o que você acha que é o maior desafio para poder trazer essa matemática do dia a dia para a sala de aula? Então, uma discussão que eu sempre faço com os meus licenciados é o seguinte, que acho que muitos professores acham que matemática contextualizada, né, é importante. Eu considero sim que é importante, até para você iniciar um assunto, você precisa contextualizar a matemática no dia a dia. Sei lá, a matemática, tradicionalmente a gente pensa
na feira, né, no supermercado. Mas eu acho que, sim, eu gosto de pensar matemática em outros contextos também, né? Diferente do cotidiano, do dia a dia, né? Por exemplo, no 6º ano do ensino fundamental, eu ensino eles a pensar sobre o infinito. E você vai me perguntar, mas para que serve o infinito? Cara, esse infinito não serve para nada, assim, né? Onde você vai aplicar o conceito de infinito? Mas eu vejo o infinito como uma oportunidade da gente expandir a nossa mente, cara. Né? Você tem um olhar do tipo assim, se eu pergunto para... Vou fazer essa pergunta aqui para os telespectadores, para os youtubers. Existe mais números pares ou mais números naturais? Ou seja, os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. E os números pares 0, 2, 4, 6, 8, etc. Me respondam, tem mais números pares ou mais números naturais? O problema é que a gente já sabe a resposta, né? Eu tenho certeza que a maioria vai falar que tem mais números naturais. Só que isso é totalmente contraintuitivo, cara. Né? E aí eu mostro para os meus alunos de 6º ano que eles têm a mesma quantidade. Cara, isso tem uma influência nos neurônios ali, entende? Né, na minha visão, isso tem uma influência enorme nos neurônios, na nossa cognição. E eu acho que incentivar os alunos a pensar matematicamente dessa maneira vai ajudá-los no dia a dia, né, por tabela, assim. Claro o Léo nem sabe, mas na verdade deu spoiler da próxima pessoa que vai vir aqui no dia 21 de junho, às 19h21, vai falar muito sobre o infinito pra gente. Opa, que legal. Muito bom. Léo, olha só, eu preciso desabafar aqui com todo mundo que está assistindo algo que aconteceu em Pirenópolis. Você sabe. Sim. Não, peraí, mas o que acontece em Pirenópolis fica em Pirenópolis. A gente tinha rapaz! O Fábio Leno dizia isso também, mas vamos lá. Estávamos no momento de confraternização do CIPEM, e aí Léo vai para um canto lá e tal. Eu também meio deslocado, não dançava muito bem, não danço muito bem, parei lá no canto. De repente tem alguém lá no meio e me chama para dançar, digamos. Ele está sinalizando para nós dois, eu imaginei. Não vai ser para o japonês do meu lado, né? Óbvio. Tem que ser para mim. E aí eu vou pensando assim, o que eu vou falar? Aí eu fui comentar com o Léo, mas assim, a pessoa me chamou para dançar, cara. E daqui a pouco o Léo não estava mais. Era o Léo que ela estava chamando. E ele começou a dançar. Rapaz, era um forró, e o cara dançava, e eu falava, meu Deus do céu. Bem, enfim. Tive que engolir meus preconceitos. Essa história da dança, você fez e continua praticando, Léo? Porque tu tá dando curso nos eventos. Como é que é essa história da dança para você? Pois é, cara, a dança para mim, ela sempre foi uma coisa muito prazerosa, assim, né? Desde criança, meu tio, ele gostava muito de samba e botava os discos de samba lá dele, do AGP, do Fundo de Quintal, samba enredo, etc. E eu simplesmente, meu corpo começava a se movimentar do nada, assim, entendeu? Eu gostava, assim, era uma coisa que entrava tipo, na alma, assim, eu começava a dançar. E aí eu tive a oportunidade de fazer a primeira aula de dança na Unicamp, né? No final os 2 últimos semestres da Unicamp, eu adiantei muita matéria, fiquei com pouquíssimas matérias aí. Nos 2 últimos semestres eu fiz capoeira, teatro, ginástica olímpica e dança de salão. Gente, momento alerta nerd. Eles estão fazendo matemática e adiantou várias disciplinas, sabe? Mas tudo certo, e foi fazer aula de dança. Nossa, mas eu achei que isso era normal, porque eu fiz canto coral, fiz natação e fiz musculação no meu último semestre do UNB. Momento dos nerds. Isso mesmo, cara, isso mesmo.
Não, o segredo é o seguinte, eu descobri as matérias noturnas, entendeu? Porque eu entrei no diurno, só que eu descobri as matérias noturnas, peguei todas as matérias, acabei com todas, enfim. Aí eu comecei dança de salão no último semestre, nos últimos semestres da Unicamp. Aí quando eu fui para o Rio, quer dizer, na Unicamp, um amigo meu me apresentou o Forró Pé de Serra, lá na Cooperativa Brasil, porque quem é de Campinas sabe o que eu estou falando. E aí ele falou assim, olha, eu gosto desse tipo de forró, que é um trio, zabumba, triângulo e sanfona, né? Não gosto nada diferente disso. Aí, pô, cara, realmente esse som eu gosto. E aí eu fui para o Rio com isso na cabeça, né? Aí no Rio eu peguei e fiz um curso de forró mesmo. Aí eu não sei como é que a escola organizava, mas era forró 1, forró 2, forró 3, forró 4, e não tinha fim. Tipo, meu amigo até falou assim, ô Léo, você já tá no forró 72? Como é que é isso? E aí eu ia para os bailes de forró e eu conseguia analisar os passos, assim, né? Porque isso é uma coisa curiosa, assim, de professores. Eu sempre Você gostei de está ensinar. provando que a matemática está em toda parte, até nos passos de forró, é isso. Exatamente, exatamente. Eu sempre gostei de ensinar coisas que eu gosto, assim, né? Então eu olhava as aulas de forró do meu professor e eu enxergava aquilo de maneira lógica, né? Pros outros alunos, eu acho que eles simplesmente imitavam um passo lá, um procedimento do passo, mas eu olhava para aquilo assim e falava, pô, isso aqui faz todo sentido, cara. Se você contar um, dois, três, quatro e associar com esquerda, esquerda, direita, direita, e aí você coloca os contratempos, aí você tem meio, né? Então você vai dobrar, vai ficar com oito semitempos aí, oito meios, né? E aí a movimentação dos pés é simplesmente uma análise combinatória, né? Espacial, no caso. Em vez de você botar dois para frente e para trás, você pode botar para o lado e para o outro lado, entendeu? E aí, cara, eu olhava, aí eu ia para os bailes de forró e via passos que eu não sabia porque o professor não tinha ensinado ainda. Mas eu olhava e falava assim, então é assim, em vez de ele botar o pé para frente, ele bota o pé para a esquerda. E estava encaixado no meu modelo matemático, entendeu? O negócio se encaixava perfeitamente, pô. É simplesmente um, dois, três, quatro, e nos contratempos você multiplica por dois, ali tem oito tempos. Enfim. E aí eu comecei a dar aula de forró para meus alunos, assim, pelo menos uma vez por ano, eu dava uma palhinha de aula de forró, associando com matemática e tal. E isso fez tanto sucesso que eu dei um curso na Unicamp, acho que foi no Xi'an, foi no, há uns, acho Eu que, lembro desses cursos do Xi'an, Esse eu curso lembro. ficou famoso, né? é. Então, se É, tiver outros congressos aí, convidem. sugestão para. Gente, a gente já está com 48 minutos de live. A gente sabe que o Léo tem 1 milhão de histórias, talvez a gente tenha que chamar ele de novo. Mas eu acho que você tem que falar sobre matemática em toda a parte 2, que a gente ainda não falou muito sobre isso e tal. Como é que foi Sim, sim. participar do programa de produção e tal, e lidar com isso? Cara, matemática em toda a parte 2 surgiu no final do meu doutorado. Você tem noção disso? Era 2012. E aí eu fui convidado para fazer o teste para o elenco, né? E aí o pessoal da produtora estava quase desistindo, assim. Eu era o último candidato. Eles não queriam um ator, eles queriam um professor de matemática, né? Que tivesse um bom desempenho, digamos assim, diante das câmeras, e tal. E aí eu acho que o meu curso de teatro ajudou um pouco, né? Porque eu fiz o teste A lá, gente está vendo o seu bom desempenho diante das câmeras agora, no exato momento, mas tá. valeu. E aí eu passei assim no teste, né? Falou, pô, ainda bem, você foi o último candidato e a gente vai te contratar. Beleza. Aí, cara, foi assim, uma descoberta de um novo mundo, assim, cara, porque o cinema é uma coisa muito maneira, né? Para quem é curioso, geminiano, por exemplo, fazer cinema é uma coisa muito legal, porque foram, sei lá, acho que uns 4 meses de gravação.
E aí, todo dia a gente saía e era uma aventura, entendeu? Tipo, a gente se encontrava às 6 da manhã numa padaria, tomava o café da manhã e ia pro set de gravação. Então, às vezes era zoológico, às vezes era lá em Niterói, às vezes era lá no Alto da Boa Vista. A gente chegou aí para Campinas, na fábrica de biscoito. Então, putz, foi muito legal, porque era uma aventura todo dia, assim. E eu tinha entrevista, cada episódio, são 3 episódios no total, cada episódio eu entrevisto 2 profissionais, né? E aí foi muito divertido, porque conhecia muita gente, conhecia muitas profissões, e aí aumentou o meu leque, meu repertório de associar matemática com a vida. A gente fazia muitas... tinha uma afinidade muito grande entre eu e a equipe e tal. Então foi muito divertido, muito... Pois muito bom. E aí eu fiquei sabendo que você tá com os episódios em alta definição agora, né? Você botou lá no teu canal. Ah, sim. No meu canal tinha uma versão, acho que 360p, agora eu consegui baixar a versão HD. Então, para quem tiver curiosidade, pode ir lá no meu canal, Professor Léo Akil. Tem a playlist lá do Matemática em Tudo, a parte 2 HD. E como é que é esse lance do site dos professores de matemática? Tem um monte de gente lá, né? E tem uma grande visualização. Como é que começou isso? Então, eu sempre engraçado assim, eu tenho uma coisa para mim que é quase como se fosse uma missão de vida, assim, sabe? De poder trocar com professores e professoras de matemática, assim. Experiências, né? E boas experiências e tal. E eu sempre reuni coisas interessantes de matemática, livros, problemas, curiosidades, frases matemáticas, filosofia da matemática, etc. E eu compartilhava por e-mail, né? Só que como eu tenho o Yahoo tem uma limitação de acho que 100 e-mails que eu podia disparar, né? E aí eu fiquei frustrado, porque eu tinha mais conhecidos do que 100. E aí eu criei um grupo do Google, que chama-se Professores de Matemática. E aí eu comecei a fazer essa divulgação pelo grupo. Não sei, acho que vocês fazem parte desse grupo, né? Do Google. Uhum. Mas aí eu também achei que, putz, aquele negócio podia se perder no meio dos e-mails ali. Eu tive a ideia de criar um site, né? E aí nesse site a ideia era fazer tipo um repositório mesmo de todas as coisas que eu acho que são relevantes para professoras e professores de matemática que vão ajudar em sala de aula, né? E aí esse site eu acho que eu criei na época que eu estava fazendo doutorado, cara, se eu não me Sabe engano. dizer quantas pessoas hoje estão Então, grupo? no grupo, eu acho que umas 7.000 pessoas, 7.000 e-mails ali, né? Não sei se todo mundo... Mas o site tem uma visita gigantesca, assim, 20.000 acessos por mês, assim, muita coisa. Genesi, você pode colocar a pergunta da Silene, por favor? Mais uma pergunta, Léo. Professora Silene, em relação à aprendizagem matemática das crianças com síndrome de Down, tem algo que difere das crianças com desenvolvimento típico? Tem. Você poderia... Então, assim, as crianças com síndrome de Down têm uma deficiência, um déficit, isso é cientificamente provado, que na memória de curto prazo verbal, né? Essa memória de curto prazo verbal influencia na memorização, por exemplo, de uma sequência muito longa de palavras, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Você percebe que para você
fazer essa contagem, você tem que memorizar essa sequência de palavras, né? E as crianças com síndrome de Down têm esse déficit, né? Elas têm essa dificuldade de memorizar, assim. E foi provado também que as pessoas que têm dificuldade com memorização têm dificuldade com matemática, né? Tem a ver com memória de trabalho aí. Então, sim, tem diferença. Mas isso não significa que você tipo, vai desistir delas, né? Porque sempre tem alguma coisa para aprender. Não, a gente falou, a minha tese foi só sobre números, né? Contagem, quantificação, mas a matemática tem outros campos que podem ser explorados. Geometria, por exemplo, né? E, aliás, as crianças com síndrome de Down não têm nenhum déficit com relação à memória visoespacial, né? Então, por isso que eu utilizei o material lá do Numicon para ajudá-las a entender a Servir de quantificação. suporte. Exatamente, Legal. Ulisses? E aí eu fiquei sabendo que agora você está trabalhando com formação de professores das séries iniciais, né? Eu acho que isso talvez tenha alguma coisa a ver também com o fato de você ter começado justamente com a educação infantil e tal. Você podia falar um Sim, pouco sim. sobre isso? Então, aí eu queria remeter ao primeiro emprego, né? A coincidência do primeiro emprego. Eu voltei para a educação infantil, cara. É uma coisa muito curiosa isso, né? Então, assim, depois da minha tese, eu não consegui mais fazer pesquisa com crianças com síndrome de Down, né? Eu já tentei em algumas instituições, tal, mas simplesmente eles não tiveram interesse, né? Ok. E aí, não sei se vocês conhecem o Proletramento, foi um programa federal de formação continuada para professoras dos anos iniciais, e o PENAIC, né, que foi em 2014, PENAIC de Matemática, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Isso. E aí eu fui formador do PENAIC em Niterói e do Proletramento, e isso me deu um estalo, assim, né? Pum. Cara, aí esse é um foco muito importante, né? Porque justamente quem é professora da educação infantil e anos iniciais fez pedagogia, né? Em sua maioria fez pedagogia. Hoje em dia só pode ter pedagogia. E no curso de pedagogia você tem no máximo 2 semestres de matemática. Ou seja, você não tem tempo de desenvolver aritmética, números, geometria, álgebra, probabilidade estatística em 2 semestres, entendeu? Precisa ter formação continuada, né? E não existe curso de formação continuada para professoras das anos iniciais que queiram melhorar o seu conhecimento matemático, desenvolver seu conhecimento matemático para passar para os alunos. Não existe. Tem o grupo do Projeto Fundão, né? Mas você vai lá na reunião, não tem muitos professores dos anos iniciais ali. Então eu pensei, cara, esse também é algo que eu quero trabalhar, assim, sabe? Então, depois de 2014, eu fiz alguns cursos antes da pandemia, né? Eu sempre fazia um curso por ano para professores e professores dos anos iniciais e educação infantil. Então, Então, foi mais ou menos aproveitando esse assim. gancho, a Liliana está pedindo para você falar um pouquinho, né, sobre sua participação no Projeto Fundão. Você pode falar, Aham. e a gente está encerrando, gente. A gente prometeu que ia ser 1 hora, vai ser 1 hora e um pouquinho só hoje. Sim, sim. Então, no Projeto Fundão, eu comecei a participar mais depois do doutorado mesmo, né? Então, no grupo da Cláudia Segadas, o grupo da Cláudia trabalha com professores do INES e com professores do IBC, né? E, ou seja, é o público que eles atendem mais cegos e surdos, né? E, e eu comecei a participar, tentando contribuir com
com a parte da matemática e a síndrome de Down, né? Mas aí depois tive incompatibilidade de horário com relação ao CAP e o Projeto Fundão. Acho que eu não participo desde 2020, aí depois veio a pandemia também. Mas o Projeto Fundão... Léo, eu queria Sim. que você me falasse uma coisa. Porque além Diga. de professor, pesquisador, educador, forrozeiro, ator, tem várias facetas. E tem uma que envolve uma menina chamada Alice. Tem as pérolas da Alice. Eu queria que você contasse alguma coisa com a Alice especificamente em relação a essa coisa do pai, professor de matemática, com a Alice. Não sei, que você pudesse compartilhar conosco. Então, curiosamente, cara, a Alice, ela faz aniversário amanhã. Curiosamente, ela faz 8 anos amanhã. Então, a Alice, ela é uma filha incrível, né? E eu sempre pensei assim, não, eu vou pegar, tipo o Piaget, assim, sabe? Vou pegar a Alice para fazer uns testes, assim. E aí mas eu fiz algumas coisas de matemática com ela, né? Mas ela percebe quando eu vou fazer alguma coisa de matemática, ela já corre, assim. Aí eu começo assim, filha, vem cá, senta um pouquinho aqui, olha só. Quanto que é tal? Aí ela, não, pai, esquece esse negócio de matemática. Então eu consegui fazer alguma coisa de matemática mais no início. Hoje em dia, cara, eu só tô com as pérolas mesmo. Então toda vez que ela vem com uma tirada assim de pérolas, eu pego o celular, peraí, filha, vamos gravar esse negócio aqui que é interessante. Muito bom. Aí, para quem tá com curiosidade, bota a hashtag lá, Pérolas da Alice. Aí tem muitas sacadas dela. Então, antes de terminar, você falou pra gente passar um vídeo aqui, né? Eu acho que a gente podia falar um pouco. Tá, sim. Pode ser? Genesi, passa aí o vídeo aí pra gente ver. Mas o que seria o equivalente da terceira para a quarta dimensão? O equivalente é eu desaparecer na frente de vocês e pela quarta dimensão aparecer do lado de fora sem abrir a porta. Vai fazer isso. Atenção. Editando vídeo. Editando vídeo. É verdade, vamos fazer isso. Atenção. Isso eu fui para a quarta dimensão e voltei. Obrigado. Valeu. Gente, cara, esse é o Léo, professor incrível, professor maravilhoso, um grande colega de trabalho. A gente está muito feliz de ter você aqui hoje, de ter dado para a gente esse monte de histórias aqui. A gente está muito agradecido por você ter reservado seu tempo aqui hoje e dizer que, pô, você será sempre bem-vindo. Inclusive, a SBEM podia fazer um curso, né, para focado em professores das séries iniciais, né, e tal. Começou com forró, pensei de forró, Ulisses. Eu pensei que você ia falar forró também. Com forró. Mas pode ser as duas coisas, forró com as iniciais. Maravilhoso. Bom, então, muito obrigado. Você quer se despedir? Quer falar alguma última coisa? Cara, agradecer aí o convite. Vocês estão de parabéns pela organização. Eu acho que é muito importante vocês apresentarem aos professores de matemática, darem uma outra visão, né? Para eles não só a visão acadêmica e tal, mas a pessoa, né? Vocês estão de parabéns aí com essa ideia. Sigam em frente. Sucesso com certeza. Valeu. Bom, obrigado, dizer que a gente já tenha convidado para o próximo Entre Contas e Contos. A professora Ana Paula Gonçalves vai estar aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo horário não, 3 minutos antes, vai ser 19h21, no dia 21 de junho. Então é isso, gente. Muito obrigado a todas e todos. Valeu, obrigado, gente. Até a próxima.
E aí fiquem aí para vocês verem o encerramento, tá, galera? Tchau, tchau, até mais. Valeu, tchau, tchau. Thank you.